Fala galera! Se você viu meu vídeo anterior, provavelmente já começou a acumular pontos com compras e gastos do seu dia a dia. E conforme prometido, eu vim aqui hoje para te falar o que fazer com esses pontos. Você acumulou, e agora? O que a gente faz? Como a gente pode usar? Como a gente pode gastar? Como a gente pode ganhar dinheiro com isso? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, para aqui agora, volta lá, assiste, porque lá eu mostro como você acumula, quais os principais programas. É uma coisa bem simples, nada muito elaborado, a gente não vai se aprofundar muito aqui nesse assunto, não é o meu principal repertório, não é o meu principal conteúdo, é só uma coisa que vocês me pediram muito e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso, tá? Então hoje a gente vai falar das possibilidades que você tem depois de acumular esses pontos que a gente aprendeu na aula passada. Então vamos para a prática, vamos para a tela. Vamos lá, direto ao ponto, para ficar um vídeo curto, simples de entender, tá bom? Na última aula a gente falou até um pouquinho sobre isso de transferir para as companhias aéreas, mas hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Na última aula eu falei para vocês que um milheiro aqui da Livelo vale cerca de R$ 30, R$ 31, e o da Esfera cerca de R$ 33, certo? E aí que a gente tem todos esses programas aqui para transferir. E eu passei para vocês o valor desses milheiros. Se você não assistiu a última aula, volta lá, gente, porque é importante, senão vocês não vão entender aqui. E aí eu falei para vocês que a Azul vale aí cerca de R$ 16. Se a Livelo vale cerca de 30 e eu transferi um para um, matematicamente não compensa. Aqui vale cerca de R$ 25, um para um, não compensa. Aqui cerca de R$ 17, um para um, não compensa. Hoje, gravando essa aula, por acaso ou sorte, ou universo, temos uma promoção rolando para vocês entenderem o que acontece e quando vale a pena transferir os pontos para virarem milhas aéreas, tá? Que é hoje o melhor custo-benefício dos pontos e milhas, tá? É onde você consegue economizar e ganhar mais dinheiro. Mas isso só vale para você se você viaja e se você pretende começar a viajar. Se não é o seu objetivo, espera um pouquinho que a gente vai falar sobre outra coisa mais na frente. Mas para quem viaja, é o melhor custo-benefício, é o melhor uso dos pontos e milhas. Hoje, a gente está tendo aqui, ó, 10 anos, 10 maias, e você ganha 80% de bônus na transferência, tá? E aí, o que isso significa? Significa que se eu mandar 10 mil pontos para Smiles, eu vou ganhar 18 mil pontos. E aí, o que isso significa, pessoal? Significa que se eu tenho 10 mil pontos, se eu vou transferir 10 mil pontos aqui da Livelo para a Smiles, eu vou receber lá 18 mil pontos, tá? 18, ó, a conta é óbvia, mas é só para eu fazer aqui junto com vocês. Mais 80% que você vai ganhar de bônus, certo? E aí? Tá bom, então quanto vai sair esse milheiro para eu saber se está valendo a pena eu transferir para Smiles ou não? A gente sabe que aqui custa R$ 30 o milheiro. Então eu vou ter R$ 30 dividido, tá? Para 1.800, porque a cada 1.000 eu vou ganhar 800, tá? Que vai sair isso daqui a cada milha, vezes 1.000. 16,60. Eu falei para vocês, 16,70, vamos colocar. Eu falei para vocês que o milheiro da Smiles tá em torno de 16 a 17 reais. A gente conseguir às vezes aí um pouquinho mais barato com uma promoção de transferência melhor. E aí, Tainara, então você não me falou se vale a pena ou não. Quando vale a pena? Você tem que entender para quando você precisa. Eu falei na última aula que você precisa ter um foco para sua viagem. Por quê? Tá escrito aqui, ó, na propaganda dele, 55 companhias aéreas. Mas será que sempre vale a pena comprar com milhas ao invés de dinheiro? Ou sempre usar as miles ao invés de um outro programa? Então, vai valer a pena para você? Depende.
Você vai entrar lá na Smiles, achou um voo que você acha que compensa. Vamos fazer junto aqui, vai ser melhor. Vou procurar um voo aqui na Smiles. Tá, São Paulo, Rio de Janeiro, 29 de setembro. Já tá até aqui que era uma pesquisa minha. Ele vai te mostrar todas as opções e os valores. Aí, ó, temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, 6 da tarde para chegar 8 da noite, 13 mil milhas. Vale lembrar que isso aqui não é o que você ainda vai pagar uma taxinha, tá? Vamos clicar, vamos escolher esse voo aqui. Ponto importante. Se você tem clube, se você assina o clube, tudo eles dão a oportunidade de assinar. Falei anteriormente, para quem está muito no começo, não compensa assinar agora. Estuda mais, investe mais em conhecimento para saber se isso realmente é para você antes de você gastar esse dinheiro à toa. Eu tenho clube, mas vamos supor que não temos tarifa só por você se cadastrar, porque você pode se cadastrar sem pagar nada. Vai ser 15 mil pontos uma viagem São Paulo-Rio. Vou confirmar aqui a seleção. Aí eles vão te oferecer aqui e você mantém a tarifa atual. Ó, eu vou ter que pagar. Escolher pagar a taxa em milhas ou em dinheiro. Normalmente vale mais a pena em dinheiro, tá? Então, qual vai ser o meu total? Aqui tá para 2 pessoas. Vamos manter. 30 mil milhas e 200, 2 pessoas, e R$67 de taxa. Como eu faço essa conta? Consegui o meu milheiro por R$16,70. Vou arredondar aqui para 70. Eu vou ter 30,2 vezes 16,70, que deu R$504, mais 67,28 de taxa. Uma viagem São Paulo-Rio para 2 pessoas, R$570. 2 pessoas, né? Uma pessoa, R$285. Quando eu sei se vale a pena? Eu preciso fazer essa viagem? Preciso. Então eu sei que com essa transferência de hoje, com essa bonificação, eu vou estar pagando R$286 na viagem. O que eu, Tainara, faço? Venho aqui, abro o Google Flight e coloco São Paulo, Rio de Janeiro. É só ida que a gente pesquisou lá. Dia 29 de setembro. Até ver o mesmo voo aqui, ó. 6h55, 8 da noite. 6h55, 8 da noite. Pela Maxmillian, que eu não recomendo, porque com uma diferença tão pouca pela companhia aérea, R$300. Temos uma economia de R$20. É um pouco mais barato. Você precisa muito dessa passagem? Vale a pena. Uma diferença tão pouca, será que não vale a pena você usar essas milhas em um outro momento? Por isso que é importante você ter um objetivo, tá? E sempre fazer esse comparativo de milha e dinheiro. Porque aqui, por que eu não recomendo a Max Milha? Porque a Max Milhas é a mesma companhia do 123 Milha, Hotel Urbano, que teve toda aquela confusão em não pagar. Então, se eles estão devendo tanta gente, se eles estão com tantos processos judiciais, como eles ainda estão conseguindo oferecer a passagem mais barata? Não faz muito sentido para mim, então eu prefiro não confiar e não comprar, tá? Mas a lógica é essa, você faz a continha aqui de quanto vai sair para você, sabendo o valor do milheiro que você pagou, vê quanto aquela passagem está saindo em dinheiro e vê o que vale mais a pena para você ou não. Mas sempre façam a conta, sempre façam a conta. E outra coisa que quando a gente é iniciante, isso cega a gente um pouco.
A gente tem um hábito de ver a bonificação e achar, nossa, vou transferir todos os meus pontos para lá. Aí amanhã aparece uma oportunidade para você na Azul, na Latam, na Esfera, que a passagem vai fazer muito mais. Na Esfera, olha, desculpa. Na Ibéria, que a passagem vai fazer muito mais sentido para você e você não vai ter os pontos, porque você acumulou todos os seus pontos nas Miles e nenhum voo lá tá fazendo sentido para você, beleza? Dito isso, essa é a lógica para transferências para companhias aéreas, tá? Azul, Latam, Smiles, Ibéria, companhias internacionais como a Copa. Então, assim, a conta é sempre essa. A diferença é prestar atenção se tem uma oferta e prestar atenção que algumas companhias, como a Ibéria, como a Copa, que são empresas internacionais, elas cobram um pouco mais de ponto para você transferir. Então, automaticamente, o milheiro dessas companhias são mais caros, tá? O milheiro da Ibéria, por exemplo, está em cerca aí de R$ 56. Então, na hora de fazer uma conta para ver se está valendo a pena ou não, você tem que saber isso. Isso aqui a gente vai se aprofundando muito numa, nessa parte de milhas, que para quem se interessar muito nisso de viagem, eu vou deixar uns colegas que criam conteúdo só de milha aqui na descrição do vídeo, que vendem curso, que o conteúdo deles é muito mais completo, porque aqui a gente está só fazendo um embasamento básico, para ver se você vai conseguir se adaptar, para ver se você se interessa e se você quer isso, tá bom? Usamos para passagens aéreas, beleza. Tainara, passagem aérea eu gosto de comprar em dinheiro, posso usar para hotel? Pode. O que eu gosto muito? Rede Alacor, que é a rede do Ibis. Vou até abrir aqui também para vocês. Que sempre tem oferta também. Só que a gente viu lá na Esfera que a gente precisa de 3,5 livelo para 1 ponto ao acor. Então cai na mesma situação aqui das companhias aéreas, tá? Só vale a pena se tiver uma transferência bonificada. Por que você gosta desse programa, Tainara? Porque ele te dá benefícios. Você vai alcançando status Silver, Gold, e aí você consegue, às vezes, um check-in antecipado, um check-out tardio, um café da manhã grátis, coisas assim que no somatório da sua viagem fazem diferença no valor total, tá? Então, basicamente, é isso que a gente consegue fazer com os pontos para viagem, tá bom? Outro ponto importante que envolve viagem que a gente vai falar agora, que é o seguinte: a gente pode vender as nossas milhas. Eu posso acumular pontos na Azul, na Latam, na Smiles e vender para outras pessoas em balcões de milha, tá? E aí, tá, Tainara, beleza. Como eu faço isso? Existem algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo que criam esses balcões. Normalmente, quando você compra um curso, se você fosse aprofundar nisso, o que eu indico que você faça, se você tivesse ideia de vender os seus pontos em balcões, o próprio curso tem o seu balcão ali com as pessoas fechadas. E como isso funciona? Normalmente é um grupo no Telegram ou no WhatsApp, que a pessoa fala a quantidade de milha que ela precisa e de qual programa aérea, de qual companhia aérea. E se você tiver, vocês negociam. Só que não é possível eu pegar meus pontinhos da Azul, minhas milhas da Azul, e transferir para outra pessoa. O que acontece? Entra aqui uma coisa de confiança. Você vai emitir uma passagem no nome de outra pessoa dentro do seu programa e essa pessoa vai te fazer um Pix e pagar
por essa passagem o valor que vocês combinaram do milheiro, tá? Isso funciona? Funciona, mas existe risco. Então, é por isso que eu falei que eu acho que quem quiser fazer isso tem que se aprofundar, mas também é uma possibilidade aí para vocês anotarem. E se quiserem se aprofundar, trabalhar com isso, é um caminho. Tainara, eu não viajo, mas compro muito todo dia, compro muito no Mercado Livre, compro muito na Shopee e quero acumular os pontos. O que eu posso fazer? Você pode trocar por produtos. Você vai vir aqui, trocar pontos, produtos, todas as categorias. E aí ele vai te dar aqui uma gama de opções. Ó, gift card, área, automotivo, bebê, brinquedo, calçado, casa, celular, construção, e você escolhe. Vamos escolher algo aleatório aqui, tá? Joias e relógios. Beleza, ele deu uma opção aqui pra gente, por exemplo, um Casio vintage que tá na moda, tá em alta, por 12 mil pontos. Ou você paga R$289 nele e ganha 289 pontos. Normalmente, se a gente fizer aquela continha do milheiro a R$30, isso aqui não vale a pena. Mas, se você não viaja, não quer viajar, não quer ter que aprender tanto, se aprofundar, entender essa lógica da porcentagem do valor do milheiro, você é melhor do que você perder o que você já ia comprar no seu dia a dia. Você vai pegar um relógio, você vai pegar um liquidificador, você vai pegar o que você quiser. Vai pegar consciente do valor, mas você vai pegar, tá bom? Mas tenham isso em mente. Normalmente, se você for pensar no valor do milheiro, vale mais a pena comprar em dinheiro. Se você não tem nada para fazer com seus pontos, pegue o produto. Você vai deixar o ponto ali fazendo nada? Até porque, se você não for assinante do clube, esses pontos têm uma data de validade. Então, também é importante ficar atento a isso. Última opção do que podemos fazer com as nossas milhas. Mas que eu, Tainara, não sou feliz com isso. Existem programas, que eu vou usar exemplo aqui, a Hot Milhas, que compra as suas milhas, tá? Você se cadastra, transfere os pontos e faz a negociação. E aí eles pagam um valor um pouco abaixo daquele que eu conversei com vocês aqui. E por que não me agrada? Pelo mesmo motivo que eu usei aquela passagem de exemplo. Primeiro ponto, para eles te pagarem um pouquinho mais, eles pedem cerca de 90 dias para te mandar esse dinheiro. Qual a garantia que esse dinheiro vem? Eu não dou nenhuma. Eu só estou falando para vocês que existe a possibilidade. Eu aconselho? Não, tá? Não aconselho. É um grupo, a Hot Milhas, 123 Milhas, Max Milhas, Hotel Urbano, que está numa situação muito enrolada, que passou muita gente para trás, que eu não consigo entender como isso ainda continua funcionando, tá? Mas isso existe. E se eu tô aqui passando a informação para vocês, existe. Quem quiser se arriscar é por sua conta e risco. Você vai vender suas milhas aqui e eu não sei se vocês vão receber, tá bom? Mas é um meio de fazer uma renda extra com a milha. Eu não vou nem me aprofundar muito nisso porque eu não concordo, mas me senti na obrigação de falar. Dito isso, essas são as 3 principais maneiras de você usar seus pontos, suas milhas. Como eu falei anteriormente, o uso mais lógico, que traz mais economia, o mais inteligente, normalmente é para viagens, que é onde você vai ter um custo-benefício melhor. Mas se você não quer viajar, você já faz essas compras todo dia. Pega seu relógio, pega seu liquidificador, pega o que você quiser, porque de um jeito ou de outro vai ser lucro. Um exemplo aqui, você está precisando dessa geladeira, você já vai comprar ela de qualquer maneira.
Se você pode ganhar aí 50, 60 mil pontos numa campanha de 5 para 1 com ela, por que que você não vai pegar uma outra coisa a mais? Entendeu? Por que que você vai deixar dinheiro na mesa? Então, pessoal, é isso. É uma aula bem curtinha, bem básica, só para vocês entenderem as possibilidades. Entendendo as possibilidades, vocês busquem estudar mais. Eu vou deixar 3 opções aqui de criadores que passam um conteúdo muito interessante sobre milhas, são de confiança e que o curso é bem legal, que eles ensinam com responsabilidade. E para quem gostou muito, entra em contato lá com eles, segue no Instagram, dá uma olhada e vê se vale investir ou não. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou seguir postando aqui no canal do YouTube, que eu comecei por causa desses vídeos de milhas que vocês me pediram muito, mas não é um assunto que a gente vai abordar mais por aqui, tá bom? Vamos falar de viagem e dinheiro. Tô com um quadro muito legal que vai sair na próxima segunda, que a gente vai trabalhar em cima de roteiros existentes e até roteiros meus que eu considero que eu fiz errado e o que a gente pode mudar em cima disso. Então se inscreve no canal, ativa a notificação. Estou sempre buscando melhorar aqui para vocês e eu acho que a gente vai construir uma coisa muito legal aqui no YouTube. Obrigadão aí a quem assistiu e não deixa de se inscrever e dar o curtir aqui, que ajuda muito a gente que cria conteúdo.